Olá, estudante do quinto ano! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e estaremos juntos em mais uma sequência de atividades. E você já deve ter percebido que nossas aulas serão sobre de olho nos textos. Lembre-se que essas aulas são aquelas aulas em que nós olhamos com mais atenção para os textos, né? Em que nós olhamos os detalhes desse texto, passo a passo do que ele tem a nos dizer, certo? Bom, então para essa aula, o que nós vamos precisar para esta aula? Os materiais de sempre: o caderno, o lápis, a borracha, o apontador. E além disso, vamos precisar da régua, porque você sabe que de olho nos textos nós trabalhamos com gabarito. Então nós vamos precisar dessa régua para a construção do gabarito, que a gente vai ver já já qual que usaremos. E além disso, você viu que já tem aqui na minha mesa as nossas plaquinhas, certo? Então você vai resgatar essas plaquinhas para você, sempre quando você ler a questão, você já pega a plaquinha para saber se você acertou, se leu com atenção aquela questão em relação ao texto que nós vamos ler, certo? E sempre que aparecer esta imagenzinha aí, quer dizer que aquela atividade você vai registrar, mas dessa vez a atividade é o registro no gabarito, é a conferência do gabarito, certo? Bom, já que falamos em registro, vamos para o primeiro registro da aula de hoje. Então anota aí no seu caderno a data de hoje, aula 76, língua portuguesa. Registro feito? Muito bem. Então, o que vamos fazer na aula de hoje? Eu já falei um pouquinho, né, no início da aula. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o de olho nos textos. Você está vendo aqui na minha camiseta, você está vendo aqui do meu ladinho que a gente está com a logo das nossas aulas, né? E você já se recordou das aulas que nós já tivemos sobre o de olho nos textos. Você lembra que nós olhamos com atenção para os textos, lemos parte a parte, né? Conversamos com esses textos para saber o que eles tinham a nos dizer. Mas vamos lembrar o que significa essa logo. Lembre, logo, nós sempre trabalhamos com a imagem e trabalhamos com palavra e palavras, certo? Então, a logo das nossas aulas, ela comporta a imagem, e vocês estão vendo que essa imagem aqui tem o quê? Tem uma lupa, quer dizer que é para nós olharmos com mais atenção para aquele texto que nós estamos lendo, analisando. E ele também é composto por palavras, certo? E essas palavras, junto com a nossa imagem, ela nos dá um sentido.
Porque se eu tenho só as palavras ou só a imagem, sozinhas, lembre-se, elas podem nos dar sentidos diferentes, mas quando nós as juntamos, elas nos dá outro sentido. Então, de olho nos textos significa que nós vamos olhar com muita atenção, certo? Então, falando em textos, vamos só relembrar lá que os textos que circulam à nossa volta, eles sempre nos dão uma mensagem. Seja ele só com palavras, seja ele só com imagens, ou seja ele pelo gesto, seja por símbolo, que o símbolo é a imagem, e por aí vai. Então nós somos cercados por eles. Cada texto, né, sozinho ou junto com palavras, com texto, eles nos dão uma mensagem. Ok? E falando em logo também, nós temos logo só com imagem, nós temos logo com texto e imagem também, que é o nosso caso aqui. Certo? Então esse texto está sempre à nossa volta. Qualquer tipo de texto, qualquer gênero. Mas para a gente começar a nossa aula, nós vamos ler um texto em que nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. E você vai perceber que dentro desse texto tem algumas palavrinhas que foram retiradas de propósito. E eu não coloquei um banco de palavras para você preencher essas lacunas. Eu deixei em branco para nós irmos lendo e refletindo para saber ou inferir e pensar que palavras podem ser colocadas nesse texto. Então você acompanha aí comigo na tela o texto que eu vou ler para você. O é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. O abre o, vai lendo, lendo e quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para o outro universo sem sair de casa. Caminhando dentro do o, vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e, às vezes, até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que após a viagem, que alguns chamam leitura, ou, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor a sua própria vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Vejam bem, esse texto quem escreveu foi o Ricardo Azevedo no livro Se Eu Fosse Aquilo. Ricardo Azevedo, você com certeza já conhece, ele é um importante autor e ilustrador de textos infanto-juvenis também. Então, quando nós lemos esse texto, vocês viram que faltavam muitas palavras. E mesmo faltando as palavras, nós percebemos o que estava faltando, qual palavra nós poderíamos colocar ali, certo? Então, vamos ler agora esse texto, colocando essas palavras para ver se são aquelas que você pensou aí, ok? Então, acompanhe comigo. O livro é um lugar de papel e dentro dele existe sempre uma paisagem. Uma paisagem que é construída pela minha leitura, pela sua leitura. Aqui ele está dando um exemplo do livro, mas pode ser qualquer texto que nós vamos ler, certo? Porque quando a gente lê, é uma forma da gente viajar, da gente entrar naquele mundo que nós estamos lendo. Seja ele uma notícia, seja ele uma reportagem, um texto de divulgação científica, seja quando a gente está assistindo lá na televisão, né, um filme. Então é uma forma de nós entrarmos naquele mundo. E o livro é um desses lugares que permite nós viajarmos. A leitura é importante por isso, porque ela permite a gente viajar para qualquer lugar do planeta ou para qualquer lugar que não existe, que é inventado. E isso a leitura faz, principalmente o livro, né? Continuando, o leitor abre o livro, vai lendo, lendo e quando vê, já está mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa, caminhando dentro do
livro. O leitor vai conhecer personagens e lugares, participar de aventuras, desvendar segredos, ficar encantado, entrar em contato com opiniões diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos, chorar, dar gargalhadas, querer fugir e, às vezes, até sentir vontade de dar um beijinho na princesa. Tudo é mentira. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Tanto que após a viagem, que alguns chamam leitura, o leitor, se tiver sorte, pode ficar compreendendo um pouco melhor sua vida, as outras pessoas e as coisas do mundo. Então vejam que por meio da leitura nós podemos ir a qualquer lugar, nós ampliamos o nosso conhecimento, certo? Que é super importante, porque conhecimento é algo que a gente adquire e ninguém tira da gente. Então, por meio da leitura atenta, nós podemos fazer quantas coisas que esse texto do Ricardo Azevedo nos mostra, não é mesmo? Bem, então já que a gente falou um pouquinho sobre a importância da leitura, a importância de ficar bem de olho no texto, em todos os textos que circulam à nossa volta, porque nós sabemos que cada texto tem uma característica, um jeitinho de escrever, certo? Então, antes da gente entrar, nas nossas atividades, vamos agora construir o nosso gabarito, certo? Lembre-se, nós temos diferentes tipos de gabarito, que eu vou mostrar aqui para vocês, que nós vamos rever alguns, que é aqueles que a gente já viu em outros momentos. Então aqui nós temos, olha lá, alguns modelos de gabarito, certo? E qual que nós vamos usar na aula de hoje? Olha lá, é o terceiro. Então, neste momento, você pega a sua régua e vai construir este gabarito aí no seu caderno. Porque lembre-se, nós vamos fazer as atividades, você vai pegar a sua plaquinha para nós fazermos a conferência e depois você marca no seu gabarito, ok? Então, tempinho para você fazer o registro do gabarito no seu caderno. Gabarito já feito no seu caderno. Então lembre-se, nós colocamos 10 questões, pode ser que nós façamos 10, pode ser que não, como você já sabe também, né? Porque às vezes não dá tempo, a gente vai conversar um pouco mais sobre um texto, sobre outro, então vai depender muito do andamento da nossa aula, tudo bem? Mas se não der, não tem problema, o importante é a gente olhar com muito cuidado os textos que vamos ler. Então, para essa primeira aula, eu pensei em fazer um pouquinho diferente. Então você vai ver aí na tela que você tem o quê? Uma roleta. Nessa roleta nós temos alguns gêneros textuais ali. Nós temos a receita, a crônica, infográfico, fábula, bula, propaganda, lenda, piada, conto, poema ou cordel, tirinha ou história em quadrinhos e notícia.
Então aqui nós temos alguns gêneros e todos eles você provavelmente já conhece, né? Claro que sim, né? Talvez só a bula ali que você não tenha trabalhado, mas ela faz parte do nosso cotidiano. Bom, então agora nós vamos ver qual gênero nós vamos começar a trabalhar na aula de hoje. Vamos ver? Então, roleta girando, olha lá. Então vamos ver qual gênero nós vamos conversar um pouquinho hoje. Olha lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero conto. Mas que conto é? Não sei. Olha só, aqui nós temos alguns contos que existem, né? Alguns, porque tem muito mais. Contos da Amazônia, contos africanos, contos indianos, contos orientais, contos de encantamento, contos populares, contos indígenas, contos árabes e contos de bruxa. Então, aqui tem alguns tipos, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, qual deles será que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Nós já vamos ver. Primeiro, vamos lembrar as características que tem que ter um conto, seja ele qual for, tá? Então, olha lá, a primeira característica é uma narrativa breve, ou seja, uma história curta. Não é uma história longa, né? Como se fosse um livro enorme. É uma história curta, ela pode ter ali uma página, ela pode ter 2 páginas por ali, mais ou menos. Tem uma narrativa curta. Outra característica é um texto ficcional. Então, a história não existe e muito menos os personagens. Então, eles são criados, certo? Para aquela história, para aquela narrativa. E também possui um único conflito. Então, quando eu tenho um livro, quer dizer que aquela narrativa tem mais de um conflito. Porque não tem como eu ter um livro, vamos pensar em número de páginas, ali de 500 páginas e 200 páginas com um conflito só. Então, são histórias mais longas. E o conto são histórias mais curtas, certo? E lembre-se que aí toda narrativa, todas elas terão a mesma estrutura. Situação inicial, tempo e espaço, o conflito, o clímax, situação final, vai ter o narrador. Sempre a estrutura vai ser a mesma, certo? Mas para cada gênero que nós lemos, uma crônica, um conto, né, um relato de aventura, um conto de aventura, um conto de terror, né, um conto indígena, então todos, uma lenda, tá? Então sempre vai ter a mesma estrutura. O que vai mudar é a particularidade de cada um desses textos, certo? Então a crônica é diferente de uma lenda, que é diferente de um conto. Embora o conto e lenda, nós já sabemos que são parecidos, mas eles têm características próprias que faz com que um seja conto e que um seja lenda. Então, para começarmos, eu vou colocar aí na tela um texto para você, vou dar um tempinho para você ler primeiro. Então, leia com calma, tá? Vai prestando atenção, passo a passo daquele texto, o que está acontecendo, e a gente já volta para falar sobre ele e fazer algumas atividades, ok? Então, o texto está aí, leia com atenção.
Lê o texto com atenção? Então vamos ler o texto agora juntos e aí nós vamos olhar para a estrutura da narrativa, cada partezinha dela, certo? Então acompanhem comigo. As duas mulheres e o céu. Conto africano. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena, não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. Não paravam de falar, era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. "Ai!" gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que não ouviram o grito. Só que não parou por aí. O espaço celeste começou a ganhar furos e mais furos. As duas aldeãs, de tão empolgadas com o papo, não perceberam que seus pilões estavam rasgando o céu, embora ele continuasse a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorava e berrava, mas de nada adiantava. Finalmente decidiu-se. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. Os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Dizem que eles podem ser vistos todas as noites. São as estrelas no céu. Que legal esse conto, né? E eu tenho certeza absoluta que você lembrou de outro texto que falava sobre o surgimento das estrelas, a lenda da Clarice Lispector, Como Surgir as Estrelas. Vocês vejam que um é conto e outro é lenda, e eles estão dialogando muito um com o outro. Lenda lá porque tinha onça e tinha os querubins, os colibris, certo? E aqui não é lenda porque aqui nós temos outros personagens, certo? São as mulheres e o céu ali, de alguma forma, ok? Então lá nós temos algo relacionado à natureza participando, né? O fenômeno ali participando junto. Bem, então vamos pensar agora nessa história em relação à estrutura. Então, o que nós temos primeiro? Nós temos um enredo, que é o que acontece na narrativa. Então, aqui a gente tem um enredo que é a história inteira, do começo ao fim, ok? Nós também temos o narrador. O narrador é quem conta a história. Ele pode ser narrador observador, aquele que está só olhando a situação e contando, ou narrador personagem. Ele está contando e participando ao mesmo tempo. Nesse caso, é só o narrador observador, que a gente fala que está escrito em terceira pessoa, então ele só está narrando a situação. Aí nós temos o quê? A situação inicial. E qual é a situação inicial que nós temos aqui? Olha lá, a distância entre o céu e a terra era bem pequena. Então era como se o céu estivesse aqui e a terra estivesse aqui, muito próximo um do outro. Depois disso, nós temos o espaço, onde se passa a história. E a história se passa numa aldeia africana. Só essa informação que nós temos. Depois nós temos os personagens, que são as duas mulheres, e aqui a gente colocou o céu também, porque em alguns momentos o céu também participa ali, porque ele fala, né? Ele fica um pouco incomodado com a situação dessas duas mulheres. Depois nós temos o tempo. Quando que é o tempo? É quando acontece. E tá lá na primeira linha já. No começo dos tempos. Não tem exatamente a data, né? Mas nós sabemos que era lá no começo dos tempos, então isso é muito tempo atrás. Depois nós temos o conflito. Qual foi o conflito?
levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Então esse foi o conflito. A partir daí que começaram a acontecer as situações. Depois disso nós temos o clímax, que é quando o tapete fala o quê? O tapete azulado chorava e berrava, mas em nada adiantava. Então ali ele começou a perceber, então a partir de agora eu vou tomar uma decisão. Então é quando a gente fala que o clímax é o momento alto da narrativa. É o momento em que vai se desenrolar para o final ali. Depois nós temos o desenlace antes da situação final, que ele subiu o mais alto que ele pôde. E por fim nós temos lá o desfecho, que dizem que eles quem? Os buracos, que são as estrelas, né? Podem ser vistos todas as noites no céu. Então essa aqui é a estrutura da narrativa. Você veja que o conto que a gente leu é um conto pequeno. Ele poderia ser um pouco maior? Poderia, ou um pouco menor, ok? Mas é importante que você preste atenção que dentro de um conto nós temos um único conflito, que é levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu, ok? Bem, então agora a gente já leu o texto novamente, nós olhamos parte a parte dessa narrativa, agora vamos para as questões. Então, cada questão que nós vamos fazer, você vai ler com atenção e vai pegar a plaquinha para me dizer qual é a resposta correta, ok? Então, vamos lá! Primeira questão com você aí na tela. Leu com atenção a questão? Então vamos ler juntos e ver o que essa questão quer da gente. Então vamos lá. Podemos afirmar que o texto lido é um conto por quê? Então por que ele é um conto? Porque ele explica cientificamente o pescoço comprido das girafas? Olha lá, ele só diz que a distância não passava da altura de uma girafa. Não fala nada sobre cientificamente, né? O pescoço dela. 2. Revela como surgiu o continente africano? Não, ele só fala que se passa numa aldeia africana. 3. Explica cientificamente o surgimento dos planetas? Em que momento ele falou em planeta? Nenhum. Ele só falou que o céu foi bem longe, né? E a próxima é uma história inventada que explica como surgiram as estrelas? Isso mesmo, tá lá no finalzinho lá, que ele diz que os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. E aí, conta-se que é o surgimento das estrelas. Então, resposta letra D. Pegou a plaquinha letra D? Muito bem, tenho certeza que essa você acertou. Então, pega o gabarito e marca lá, ó, letra D. Vamos para a segunda questão? Então, a segunda questão está aí na tela para você. Vamos fazer juntos essa? Então vamos lá, ó, a finalidade do texto. Finalidade quer dizer para que ele foi escrito. Ele foi escrito para quê? Então a finalidade do texto, as duas mulheres e o céu, é, letra A, defender uma opinião sobre o surgimento do universo. Ela está dando opinião sobre alguma coisa? Não, nós já vimos que
Quem defende opinião é lá no artigo de opinião, que nós já lemos e vocês conhecem. Então é lá que vai falar sobre, vai dar opinião, né? Vai ter fatos para comprovar aquela opinião. Não é o conto. O conto tem outra proposta, é só narrar uma história. Próximo. Explicar o surgimento das estrelas no céu? Isso mesmo, olha lá, tá no final, né? Então, aqui é a finalidade, explicar o surgimento das estrelas do céu. C. Por que a C não está certa? Porque dar informações sobre o céu? Em que momento ele deu informações sobre o céu? Ele falou alguma curiosidade? Explicou algo científico sobre isso pra gente? Nada, né? Ele só diz lá que a distância entre o céu e a terra era pequena e que fez um furo do céu. É só isso que ele fala. Mas ele não dá informações específicas. Por que a letra D está errada? Olha lá, porque ele fala em apresentar o continente africano. Em que momento apresentou o continente africano? Ora, ele só disse o quê? Que se passa em uma aldeia africana. Então, você pegou a plaquinha certa aí? Vamos marcar lá no gabarito. Então, a questão 2 ficou a letra B. Explicar o surgimento das estrelas do céu, lá do céu, ok? Então agora a questão 3 é com você. Leia com bastante atenção e pegue a plaquinha e depois nós fazemos a conferência para o gabarito. Leu com atenção a questão 3, então vamos ler juntos e verificar qual é a alternativa correta e por que as demais não estão corretas. Então vamos lá. 3. Qual fato apresentado motivou a história? Primeira questão. As duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos de trigo. Então isso aconteceu. Mas esse foi o fato que motivou? Na verdade, não. Por quê? Porque isso aconteceu antes, elas só estavam lá, ó, né, conversando até então e batendo seus pilões. B. As duas mulheres não paravam de falar? Isso aconteceu? Isso aconteceu. Olha lá, ó, elas não paravam de falar. Mas isso foi que motivou todo o encaminhamento da história? Não, até então só estava apresentando ali a situação, né? O que estava acontecendo, quem eram essas mulheres. Letra C. Era uma fofoca atrás da outra. Realmente, era uma fofoca atrás da outra, porque elas estavam ali conversando, batendo pilão, né, animadas e tal, mas isso desencadeou, né, toda a situação, né, todo o fato? Não. Agora a letra D. Uma delas levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu? Isso, a partir daí que nós temos todo o encaminhamento da história, porque isso é o quê? O conflito. Olha lá, ó. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que foi um furo do céu. Aí você fica imaginando, né? Que animação, que tanto elas conversavam para estar nessa animação toda, né? Então, resposta certa, letra D.
Acertou aí com a sua plaquinha? Então pega o gabarito e marque lá. Questão 3, letra D. Marcou? Muito bem. Vamos para a questão 4? A questão 4 diz assim: o céu começa a resolver o problema. Quando que ele começa a resolver o problema? Leia com bastante atenção cada uma das questões e pega a plaquinha para você interagir aí comigo. Muito bem, leu com atenção? Então vamos lá. Então, o céu começa a resolver o problema quando chora e berra muito? Olha lá, é nesse momento aqui em que ele grita lá e começa a chorar e berrar? Não, né? Ainda não, porque ainda não resolveu. Ali ele estava sentindo ainda o problema, né? E lá depois, já mais na metade do texto, ele coloca lá, ó, ele chorava e berrava muito. Então, primeiro ele berrou e depois ele continuou. B, decide afastar-se da terra o máximo que pode? O máximo que puder? Isso mesmo, olha lá, ó, assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que eu puder. Então, aqui a resposta é a letra B. Por que a C está errada? Ele sobe o mais alto que puder. Subiu o mais alto que pôde. Aqui já é resolução, certo? A questão anterior, afastar-se da terra, foi quando ele começou a resolver o problema, tomou a decisão. E a letra C, ele já fez. Então, ali já foi concretizado. Então, por isso que ela não é a verdadeira. Mas aconteceu na história. E a próxima? Chega ao topo do mundo. Realmente, lá no topo do mundo, ele ficou sossegado. Mas também a resolução já tinha acontecido. E ele queria saber quando ele começa a resolver. Então, você vai pegar o seu gabarito aí e vai marcar 4, letra B. Vamos para mais uma questão? Então, leia com bastante atenção essa questão e marque qual é a alternativa certa. Ah, marcar não. Pegue a sua plaquinha primeiro.
Entendeu? Com atenção? Então vamos lá. Para evitar a repetição da palavra céu, o conto apresenta duas expressões. Ele quer saber quais são essas expressões. Então aqui ele substituiu céu por quais expressões? Tenho certeza que você pegou a plaquinha certa. Quais são as expressões que aparecem no texto? Olha lá a primeira. Espaço celeste. E qual é a segunda? Tapete azulado. Então, com isso, a resposta certa é letra C. Espaço celeste e tapete azulado. Tenho certeza que você acertou. Então, pega lá o seu gabarito e marque 5, letra C. Marcou aí? Então, agora eu vou dar um tempinho para você conferir se colocou todas as questões certinho aí no seu gabarito. Você viu que na aula de hoje nós conseguimos fazer apenas 5 questões e trabalharmos com um texto. Mas nós lemos esse texto bem detalhado, com bastante calma, certo? Então, confira aí no seu gabarito. Conferiu o gabarito? Então, pessoal, nossa aula por hoje chegou ao fim, eu tô indo. Abraços no ar. Volto na próxima aula para nós olharmos mais alguns textos, lermos com mais atenção, tudo bem? E lembre-se, atenção aos textos que estão à sua volta. Um grande abraço e até a próxima aula.